não estamos unidos, nós que temos problema por qualquer coisinha, nós temos que fazer uma divisão. Isso é natural nosso, porque o outro não conhece a graça tão direito, então nós vamos criticar. Gente, eu não estou querendo dar indireta, graças a Deus, não é isso aí, estou falando no geral. Eu não estou querendo, ninguém imagina que eu estou querendo botar algo indireta, não é isso aí. Eu estou pensando nos dias que eu faço. Como é que Deus olha isso? Deus vê o coração, gente. Deus vê o coração, um cara que está lá numa igreja e ele aceita o Cristo e vê o cara todo empolgado, ele mudou as atitudes dele, ele reconhece que ele não conhece graça, ele não conhece nada, ele vai aprender. Deus vê o coração dele. O que será que Deus quer? Que nós sejamos conservador da graça, porque nós conhecemos. Isso é um pensamento meu. E eu questiono isso aí. Será que Deus quer que eu conheça mais e mais? Será que Deus quer que eu mude as minhas atitudes? Que tem pontos que é difícil de mudar. Eu sou duro. Eu digo a vocês porque eu reconheço a minha fraqueza. Tem pontos que nós tentamos mudar. Puxa, mas eu conheci. E a gente não muda. A gente quer mudar quando a gente vê a velha criatura que toma conta. E a graça de Deus, ela tira de todas as regras. Não tem mais regra agora. Agora é Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei da morte e do pecado. A lei de Cristo é quando ela agora, eu imagino, eu fui salvo por graça. Eu fui salvo por graça, então eu fui batizado, Romanos 6:3, né? Diz que nós recebemos o batismo espiritual quando nós queremos em Cristo lá na cruz. Então o que eu devo fazer para ajudar nessa minha salvação? Nada. Isso é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Tudo que devemos fazer. Agora, o que eu tenho? Mas vamos dizer que se eu tivesse uns milhões lá no banco exterior, escondido, porque é fácil hoje, se eu tivesse uns milhões lá não sei onde, nada mais vale nada para nós. Como o apóstolo Paulo diz, considere isso como esterco para ganhar Cristo. Mas então, sendo assim, eu sempre questiono outro ponto, para não ser extremista. Então, nós temos que pegar o que nós temos e dar aos pobres. Assim aconteceu quando os apóstolos se converteram a Cristo e conheceram. E eu não posso dizer onde começou a graça na Bíblia certinho, eu não posso dizer, porque quando eu examinei Atos 13:39, aquilo que não pode ser pela lei de Moisés, agora todo que queria é justificado das coisas que não puderam ser pela lei. Tem algumas palavras diferentes. Aí eu pensei, bom, a graça começou aqui. Eu não sei dizer a vocês quando começou a graça. Eu sei que quando Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço do pecado. Porém, ali houve uma época de transição, até para as pessoas entenderem isso que foi revelado ao apóstolo Paulo. Talvez, não sei quanto tempo depois, talvez 1 ano, 2 depois. Os irmãos podem até me ajudar isso aí. Eu não olhei isso aqui, que foi revelado ao apóstolo Paulo, que ele estava ao contra de que era Cristo, e logo foi revelado, mas foi aos poucos sendo revelado. Então não dá para nós dizer, e eu não sei dizer quando começou a graça, mas eu sei que nós estamos na dispensação da graça. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, mas lá tem um lugar na Bíblia que diz que a pessoa tem que ter fé e tem que ter obra. Realmente parece que é discordância. Não é. Quando em Efésios 2:10, que o apóstolo Paulo fala, nós somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, o apóstolo Paulo não diz que é salvo só pela fé e pronto, acabou. Vê um compromisso com Deus. E esse mistério que foi revelado a Paulo, Efésios 3:5, acho que eu já li, vou ler de novo, eu gosto muito disso aqui.
e você vai ter que ter paciência comigo. A você que sabe que nós estamos falando é tudo correto, tenha paciência. A você que não sabe ainda dessas coisas com tanta clareza, procure entender. Efésios 3:5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer as filhas dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas no Espírito. O qual, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho depois da morte de Cristo. Antes da morte de Cristo era só o povo de Israel. Deus usava de graça e misericórdia? Usava. Se Deus não usasse de graça e misericórdia, coitado de Davi, coitado de Salomão também, todos eles tiveram seus pontos fracos. Isso, gente, foi escrito para que nós hoje, a saber que nós somos, como está aí lá em Efésios 1, que nós somos ressuscitados. Deus nos olha como pessoas ressuscitadas, ou seja, nós estamos aqui na terra, vivendo, cuidando das nossas famílias, lutando para ter algumas coisas, para poder dar o futuro para os nossos filhos. Nós não vivemos naquela época em que tinha que distribuir tudo aos pobres. Tudo é uma época. E agora, será que Deus vai querer que nós agora, se nós formos salvos pela graça, Deus vai nos conceder tudo? Não é assim. Nós vamos ter que ter uma luta, e uma luta muito mais agora. A luta muito mais. Qual é a luta do crente? Qual é a luta maior que o crente tem? É contra os principados e potestades, contra a força do mal espalhada nos ares. Por quê? Porque Satanás é astuto. Ele não quer que nós conheçamos a Deus verdadeiro. Quando a gente diz, mas não tem muita diferença, está na graça, o importante é aceitar Cristo. É verdade. É verdade. O importante é aceitar o sacrifício de Cristo e viver uma vida. Mas será que se nós vivermos mais de acordo com a vontade de Deus, quanto mais fiel nós pudermos viver hoje no dia da graça? Porque se nós misturar arrebatamento com julgamento, nós vamos ter um problema seríssimo. E aí nós vamos ficar também com medo quando nós erramos, porque nós vamos pagar o preço diante de Deus e nós voltamos para a lei sem perceber. Tem o julgamento, tem o arrebatamento. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo vai sair antes de ter o julgamento. E quando a gente entende essa mensagem, que é a mensagem da graça de Deus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, gente, é maravilhoso. É muito maravilhoso. Efésios no capítulo 5, verso 32. Aqui eu poderia ler uma porção de coisa, mas quero falar. Aqui ele fala, ele começa do 22 até o 32. Ele está sendo bem restrito à graça de Deus, à fidelidade a Deus, por gratidão, a união que nós somos com Cristo. E ele faz a comparação do marido e da mulher. O marido e a mulher viver tudo, o marido ser fiel à mulher submissa ao marido. Faz uma comparação grande. E a gente pensa, opa, está falando de marido e mulher. Quando chega no verso 32, ele diz, verso 30, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, Cristo é o marido e a igreja é a mulher. E Deus quer, e Cristo quer que a mulher seja fiel ao marido, que é a igreja.
E que somos nós? Nós da dispensação da graça.